Boa noite. Hoje, dia 25 de julho. Que alegria, mais uma vez, juntos aqui, para mais uma transmissão desta mensagem. Meu nome é Laerte de Paula Souza e nós somos do Núcleo de Convivência Cristã. Estamos aqui em São Caetano do Sul. Nossa ministração, vamos estar dando continuidade na segunda parte, graça e misericórdia à nossa frente. Essa mensagem é fundamentada na palavra de Deus e na obra, no livro. Aqui o nosso amigo John Piper, né? Ele fez esse livro Graça Futura e nós estamos fundamentados também, baseados, a parte escrita, a parte que você vai ver escrita, aqui pertence ao John Piper no seu livro Graça Futura. O Vinícius, que vai fazer a leitura para nós. Então, a parte que ele está lendo, a parte escrita, está baseada nessa obra que eu coloco aqui à disposição de vocês, para que, se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto maravilhoso, aí para que você possa adquirir essa obra. Vinícius, a frase ali? Viver pela fé na graça futura é o caminho da liberdade, incluindo a liberdade da escravidão ao medo da morte. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, graça passada. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Graça futura. Amém? Então a graça, ela é maravilhosa, porque a graça é aquilo que o Senhor fez para nós no passado, aquilo que já está feito, a obra consumada de Cristo, né? Então ela é a graça futura. E também nós temos aquelas promessas, aquilo que diz aqui, se Ele nos deu a Cristo, o Filho, como não nos dará graciosamente todas as coisas? Então, passado, graça, aquilo que o Senhor fez em nosso favor. E o futuro, nós temos as promessas de Deus também para nós, que nos vai ser dado tudo isso graciosamente em nosso favor. E é fundamental. Nós estamos entre conhecer o passado e o futuro, não é? Passado e o futuro é a nossa vitória, é a bênção, é aquilo que nós precisamos fazer, para que nós possamos tomar posse, usufruir a plenitude. Todos nós temos recebido da plenitude de Cristo, disse o João, e graça sobre graça. Todos nós temos recebido, para que nós ficamos completos, para que você receba a plenitude de Cristo, você precisa saber, nós estamos aqui com esse propósito, ajudar você, para nós juntos caminharmos aquilo que Ele fez e aquilo que Ele vai fazer, para que a gente possa desfrutar de toda a plenitude de Deus. Vamos à nossa primeira página. Vamos estar relembrando alguma coisa que eu achei fundamental na semana passada, para dar continuidade. A razão para Cristo tornar-se humano era morrer, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Ok, então isso. Eu quero repetir essa frase, que ela é fundamental. Esse verso fala de que aquilo que Jesus fez, a graça dele, a morte de Jesus na cruz, por que ele se tornou humano, por que ele morreu naquela cruz, é para acabar, veja só, para que por sua morte, Jesus então destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo teve um poder, ele ganhou com o pecado. Com a virtude do pecado que todos pecaram, o diabo tinha uma certa vantagem no nosso pecado, né? E Jesus, ao se oferecer na cruz em nosso favor,
toda aquela vantagem que o diabo ganhou, ele perdeu. Ele destruiu, olha só, o poder da morte que o diabo tinha, Jesus acabou, aniquilou, destruiu. Então o diabo não tem mais nenhuma vantagem sobre nós. Isso se aplica sobre nós, sobre os filhos de Deus, sobre os que creem em Jesus, os que são de Cristo. Para nós que estamos em Cristo, não há nada para temer do diabo, ele nada pode fazer para nos causar dano, prejuízo. É só por isso que é só graça e misericórdia à nossa frente. Para entender bem a queda, o poder, a vitória de Jesus, o poder da morte, então, catargel no grego, Vinícius, vamos lá, significa? Tornou inativo este poder, inoperante, ineficiente, privou de força, privou de influência, pôs um fim neste poder, pôs de lado, anulou, aboliu, fez cessar, afastou, libertou e livrou. Tudo isso. Então, o poder da morte do diabo tornou esse poder inativo. Porque nós, em Cristo Jesus, se você está em Cristo, você não morre. Não existe mais esse poder da morte. Nós ganhamos a eternidade. Ele nos fez igual a Ele. Assim como Deus tem a eternidade, Ele colocou agora essa eternidade no nosso coração, em nós. Inoperante, ineficiente, privou de força, de influência. Aleluia. O poder do diabo... O poder do diabo permanece somente nos filhos do diabo. Vós sois filho do diabo, que é vosso pai. João 8,44. Jesus foi bem claro, falando para aquelas pessoas que rejeitar, aqueles líderes religiosos. Essa palavra que Jesus falou para os líderes religiosos que queriam matá-lo, que não aceitavam, não criam nele, não viam como o Messias, como Salvador, o enviado do Pai, ainda que com todos os sinais e milagres que Jesus fazia, eles não aceitavam, não criam. E Jesus falou, sabe por que vocês não aceitam? Sabe que vocês não conseguem crer em mim? Jesus deu uma explicação. Sabe por que vocês não conseguem me crer, aceitar, receber? Porque vocês são do diabo. Olha, só Jesus fala para os líderes, não está falando assim para... Eram os líderes da religião, porque o Satanás cega Satanás naqueles que são dele, aqueles que pertencem ao diabo. O diabo cega o entendimento, os olhos, de uma maneira que essas pessoas não conseguem crer em Jesus. Ele exerce esse poder, através desse poder, as pessoas não enxergam, não conseguem ver, não conseguem compreender. Jesus falou, o problema de vocês é que o pai de vocês, o diabo é o pai de vocês, ele não permite que vocês creiam. Ele coloca todos esses impedimentos para que vocês não creem, não creem em mim e não possam receber as minhas palavras. Então, da boca do próprio Jesus disse que há aqueles que rejeitam o Evangelho, que não recebem, não creem em Jesus, são os filhos do diabo. E é lógico que todo esse poder, esse estrago, o diabo continua fazendo isso com aqueles que não recebem a Cristo. Mas nós que somos de Cristo, quem está em Cristo? Se você é de Cristo, você está vacinado. Acabou da hora da vacina, semana tomei minha segunda dose da vacina, né? Estou imunizado. Mais do que essa vacina, Jesus em nós, o diabo não tem poder, ele não tem influência, ele não... Porque agora existe um ser dentro de nós vamos estar falando bastante, um homem interior
foi colocado, foi ressuscitado, nasceu um novo homem, tem um novo ser dentro de você. Que esse novo ser já nasceu vacinado, com a vacina contra o diabo. Esse novo ser, ele crê na Bíblia, depende da Bíblia, crê na palavra de Deus. Esse ser que foi colocado dentro de nós é muito, muito mais poderoso do que o diabo. Todas as mentiras. Jesus colocou, criou um novo homem, nos deu um coração novo, um espírito novo, conforme havia prometido que ia fazer isso. E no nosso homem interior, agora, esse nosso homem interior, ele se alimenta da palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus. O que esse homem interior precisa é ouvir, é escutar, ouvir a palavra de Deus, para que cada dia, à medida que ele ouve, escuta, recebe a palavra de Deus, ele vai se renovando, vai ficando cada dia renovado, até chegar à maturidade perfeita, a perfeita varonilidade, como diz as Escrituras. Então temos você que é de Cristo, que está em Cristo, você é vitorioso, é mais que vitorioso, somos mais que vitoriosos, graças a Deus. Ao morrer, Cristo desfez o poder do diabo. Como? Cobrindo todos os nossos pecados. Então, uma maneira, cobrindo. A vantagem do diabo é se você está em pecado, se você está no pecado, aí ele tem vantagem. Mas se Cristo nos perdoou os nossos pecados, nos lavou pelo seu sangue, nos limpou, nos purificou e colocou esse novo ser dentro de nós, Então, não tem o poder, o diabo não tem poder, porque Jesus cobriu, nos lavou, nos limpou os nossos pecados. Satanás não pode destruir aqueles por quem Cristo morreu. Ele não pode desenvolver um processo bem argumentado pela pena de morte, porque o juiz nos absolveu pela morte do seu filho. Ok? Até você vai... Jesus já nos absolveu, já nos perdoou, então ele não tem... Ele não tem argumento, e nem tem o que falar. Mas fizemos, mas estamos perdoados. Já foi dado nós já fomos julgados nessas coisas. Nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo, mas é outro departamento, é outra coisa. É para que nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, é para recebermos o galardão, para que nós sejamos recompensados daquilo que nós fizemos na carne, das obras que nós fizemos, vamos ser recompensados, mas não para condenação. Nós não vamos comparecer em nenhum tribunal para ser julgado, para dar conta dos pecados, explicação de pecado, porque já fomos absolvidos, Jesus já nos perdoou. Então, perdeu. Satanás está derrotado. Definitivamente, a obra do diabo está derrotada. Agora, não, você precisa saber disso. Porque a base do diabo, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Isso que nós estamos falando, é que essa verdade, conhecereis a verdade e a verdade liberta. Você acha que o diabo vai falar para você, realmente, estou derrotado na sua vida, agora que você está em Cristo, não tem nenhum poder na tua vida. Não, o diabo vai falar que é mentira. Isso é mentira. Você está debaixo do meu poder, eu vou te atrapalhar, eu vou destruir, eu vou te impedir. E nós devemos resistir a Satanás, às suas mentiras. Você tem que olhar para você, Você tem que aprender isso, a ver que dentro de você há você é uma nova criatura, Você é vitorioso,
Você tem que aprender a olhar no espelho e contemplar em você mesmo a glória do Senhor. Você olhar no espelho e falar, olha, louvado seja o Senhor. E você se vê vencedor. Você se vê em Cristo Jesus, mais que vencedor, vitorioso, triunfante. A glória do Senhor em mim, nós somos a imagem, o reflexo de Jesus em nossa vida. Vamos caminhar. Assim estamos livres do medo da morte. O Pai nos justificou. Há somente graça e misericórdia futura à nossa frente. Salmos 23, 6. Ok. Então, o Salmo 23, 6 é aquele salmo que o Davi fala, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Na minha vida, no meu amanhã. Eu falei que dia que é amanhã? 26. Amanhã é 26. 26? O que vai acontecer? O que vai acontecer amanhã, dia 26 de julho? O que te espera, Terezinha, amanhã, dia 26 de julho? Eu espero, confio em Deus que tudo vai dar certo, tudo já deu certo. Amém. 26, o que vai acontecer? Não sei o que o diabo vai fazer para mim, nada. Na minha vida, o diabo não vai fazer nada, porque o Salmo 23, 6, certamente que amanhã eu vou ver o quê? Bondade e misericórdia. Essa semana, o que vai acontecer? O prognóstico para a tua vida. Essa semana, não precisamos ir em cartomante, não precisamos buscar o horóscopo, por isso que nós que estamos em Cristo, a gente não vai atrás de horóscopo, cartomante, prognóstico, tudo isso, porque já está escrito, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vou ver amanhã a bondade do Senhor. Oh, que dia maravilhoso vai ser, hein? Amanhã, um dia, assim como vai sair o sol, um novo dia, esse novo dia quando surgir, vai trazer com ele, eu verei bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. E no final, habitarei na casa do Senhor, para todo sempre. E no final de tudo, a nossa eterna morada, que Jesus falou. Na casa de meu Pai, muitas moradas, vou preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que aonde estou, estejais vós também. Então, somos felizes, né? É para a gente estar sorrindo, é para você estar sorrindo, para você estar contente. Você é um abençoado. Você é um abençoado. A intenção do Pai... A intenção do Pai para nós é que o final feliz que nos aguarda remova a escravidão e o medo da morte no presente. Então, veja só. O Pai, ao nos anunciar todas essas coisas, a intenção dele é que a gente... Se você sabe que no final você é vitorioso, o seu final é bênção, tudo isso é para você estar tranquilo, despreocupado. Essa é a intenção. Por isso que essas coisas nos foi anunciadas. Por quê? Porque o diabo é mentiroso. O diabo quer colocar medo. E ele aproveita nessa situação as notícias de guerra, tumulto, política, e o povo que vai atrás da mentira do diabo fica apavorado. E agora? E se acontecer aquilo? E atrás dos povos, mas tá tudo dentro, vai dar tudo errado, a doença vai voltar, tá voltando, é caos para cá, é dia ruim para lá. Que triste. Que triste, porque essa não é a intenção do Pai, que a gente fique amargurado, apavorado. Ele já nos garantiu o futuro. Ele já nos disse como vai ser a nossa vitória. Bondade e misericórdia todos os dias. Então, a intenção, ele queria
de nos ver, a mim, a você, feliz, contente. Nada de medo, gente. Nada de pavor do dia de amanhã. Nem aí. Eu sei que para mim é bondade e misericórdia. Independente do presidente, independente do partido, independente disso. Para mim, para você que está em Cristo, você está em Cristo, ó, bondade e misericórdia me acompanharam todos os dias da minha vida. É isso. Essa é a promessa. Então, não tem nenhum motivo para a gente ficar apavorado. Mas e a morte? E a morte é bênção para nós. A morte, Jesus nos dá vitória. A morte ele foi transferido. Quem morreu em Cristo está muito melhor. Não tá, dá a impressão de que quem morreu a gente chora, fica triste, está pior, né? Pior que estamos nós aqui. Quem partiu está no Senhor, Paulo falou assim, é muito melhor. Partir, estar com Cristo é muito melhor. A única coisa que o Paulo falou, mas só que se a gente parte daqui, não dá mais para fazer nada pelo Senhor. Aqui dá para a gente dar fruto. Aqui dá para ajudar as pessoas, pregar o Evangelho, trabalhar, fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é amar as pessoas, abençoar as pessoas, dar uma palavra, como aqui estamos fazendo. Aqui é fruto, a gente pode ser útil. O ficar aqui, permanecer aqui, a única coisa boa é que aqui a gente pode ser útil para pessoas. Você pode ser útil para os seus filhos, pode ser útil para os netos, A gente pode ser útil, dar chocolate, sorvete, doce para os netos, os filhos, para os netos, mimo, fazer as coisas. Mas não tem mais. A partir daqui acabou. Assim, a gente de trabalho aí é só aguardar lá, ficar na torcida, louvando ao Senhor, glória a Deus. A gente já está louvando, vamos louvar ao Senhor, e ficar lá no aguardo da torcida, da turma chegar, dos que vão partir. Mas só por isso. Mas não tem nada. A intenção de Deus é que a gente tivesse, e sem medo, principalmente medo da morte, escravidão do medo da morte. Se não precisamos temer o último e maior inimigo, a morte, então não precisamos temer coisa alguma. Ok? Se a gente não precisa temer a morte, então não precisamos temer nada, coisa nenhuma. O que você está temeroso? O que está te apavorando? O que está impedindo o teu sono? Não temos que temer nada, ninguém, nada. Se você conhece a graça, se você conhece as Escrituras, está recebendo a graça de Deus, que Ele fez e aquilo que Ele vai fazer, descansa. Podemos ser livres, livre para a alegria, livre dos homens, verdadeiramente livres. Amém. Eu coloquei aqui, livres, podemos ser livres para a alegria, livre dos homens. Não esqueça isso, porque você é livre. Nós somos libertos. Não temos, os pecados estão perdoados, nossa salvação está garantida, o céu é nosso, somos vitoriosos, mais que vencedores, E não, cuidado, porque o diabo, como ele é mentiroso, ele quer colocar algum tipo de prisão, te aprisionar. E não permita que nada te aprisione. Nada pode te aprisionar. Nenhum medo, nenhum pavor. Ok? Realmente homens. Existem certas organizações religiosas que ali é uma verdadeira prisão. A pessoa entra naquela organização e ali ela não pode mais sair.
E ali, porque se sair dali é o diabo que vai pegar, é a maldição que vai chegar. Então ela fica homem e certas organizações falsas, igrejas, né, que fazem prisões. Ah, que você não entrou aqui, entra aqui e faz de tudo para você entrar. E você depois entra e você não pode sair, porque se sair dali, daquela organização, vai ser o fim da tua vida. Tudo que não, todo mal, tudo que não tem coisa ruim vai acontecer com você. Aí, veja, a pessoa fica presa por uma organização por homens, debaixo de certas pessoas, né? Nós somos livres em Cristo Jesus. E Jesus nunca vai nos amaldiçoar, nunca vai nos destruir. Ele agora é o nosso Pai. Nós temos agora uma família, estamos na família de Deus. Não temos mais medo e não estamos presos a ninguém, só a Cristo. A parte de Cristo, estamos sujeitos à escravidão a vida toda pelo medo da morte. Agora, essa é uma frase, né, de John Piper, que ele fala de um amigo que ele conheceu, que foi dado para ele recebeu a notícia de um câncer terminal. Que a pessoa, aquele câncer que não tinha mais jeito, ia falecer. Olha como ele diz que esse amigo do John Piper, ele escreveu uma carta de despedida, e aqui tem as palavras desse amigo que ele fala. Confio que o grande médico realizará a sua vontade à sua maneira, e sei que só ela é boa, aceitável e perfeita, na vida ou na morte. Está vendo como é que um cristão recebe a notícia? Câncer terminal. Agora, no seu estado, não tem jeito, você vai morrer, é final. E esse homem foi procurar uma palavra na Bíblia para trazer para ele alegria. E ele achou, né, a palavra, e ele deixou escrito essa carta aqui, que o grande médico vai realizar a sua vontade. Né? E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Isso ele tirou das Escrituras. Próximo. Agora, vamos lá. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Que mensagem poderosa você tem aqui. Então, gente, por isso, ó céus, da minha infância, do desenho, né? Do Harley. Você não conhece o desenho? Harley era uma hiena, que tudo desanimada. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu, como pequeno, olha que desenho que a gente assistia, né? Influência maligna. Mas graças a Deus Cristo acabou com isso. Nós não desanimamos. Por isso, não desanimamos. Oh, se você está em Cristo, você tem essa promessa, se Cristo está em nós, não tem que estar animado. Não vamos desanimar. Não desanimamos. Isso é, tenha coragem, tenha ânimo. O amanhã será melhor. Sou mais que vencedor. Não desanimamos. O Paulo está falando pelo contrário. Porque o que acontece? Ainda que, mesmo que o nosso homem exterior, você fora, aqui, ó, olha aqui, é o homem exterior. Barrigudo. Está acabando. Procurei uma chave. Quanto tempo não sabia onde pôs a chave? Procurei uma chave, procurei. Aí, depois de cansar de procurar, esqueci do portão, fui fechar um portão e deixei a chave no portão e procurando dentro de casa. E vira. A memória, né, vai ficando fraca.
o homem exterior vai acabando. Mas o Paulo está falando, você não olha para o exterior, não olha para a carcaça. Não olha, ainda que o homem exterior se corrompa, que corrompa vai ficando, vai desgastando, vai ficando velho. A música, né? Velho e acabado. Ficando velho e acabado. Mas, você foi colocado dentro de mim e de você, você tem um homem interior. Um novo homem, um novo ser foi criado dentro de você. E a palavra está dizendo assim, o nosso segredo é não olhar o exterior, mas olha para o interior que foi colocado dentro de você. O interior, nosso homem interior, ele não fica velho. O nosso homem interior se renova dia a dia. O homem criado, o ser espiritual, o novo ser que foi colocado dentro de você, dentro de nós, que habita dentro de nós, que o diabo não pode tocar, que o diabo não pode fazer nada nesse homem interior, não. Ele pode até nos levar à morte, mas o nosso homem interior, ele não pode tocar. Ele nada pode fazer nosso homem interior. Se renova dia a dia. Paulo não desanima, pois o seu homem interior era renovado dia a dia. Como? A renovação do coração advém de algo muito estranho, de olhar para algo que ele não podia ver. O versículo 18 diz: não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. A nossa vitória, a nossa força, vem de olhar para o que se não vê. O que se vê é o externo. O homem interior você não vê, mas ele cresce, ele se alimenta, ele se regozija, ele recebe a palavra de Deus. E o desafio, a proposta do Evangelho, a proposta da palavra de Deus, não olha para o exterior. Olha para o que você não vê. E também, o que não vê? As promessas, a graça futura que vai chegar para nós, as promessas que o Senhor tem preparado para nós. Então, não olha para o hoje. Não olha para as coisas que você vê, pode ver. O que você pode ver? O extrato bancário. Aí você vai chorar, talvez você chore, talvez você até vai ficar contente. Né? O que você pode ver? As faturas. Aquela casa que precisa de pintura, trato, reforma. Isso é coisa que se vê. Aí você chora. Aquele carrinho, aí você chora, mas não olha para as coisas que se veem, não olha, as que se veem são temporais. Aí você quer se alegrar? A sua alegria, seu gozo, é se você olhar as promessas do Senhor para mim e para você. Se a gente olhar as coisas, as promessas do Senhor, e esse ser interior que nós temos, que habita dentro de nós, esse Cristo que habita em nossos corações, aí você vai botar um sorriso, aí você vai se alegrar, se regozijar, aí você vai estar feliz, você vai adorar, você vai louvar, você vai bendizer, você vai dizer glória a Deus, obrigado Senhor, vai tocar o sorriso, Então, não vamos olhar para as coisas que se veem, mas as que não se veem. Aí você é renovado no seu coração. Essa foi a maneira usada por Paulo para não desanimar. Olhar para o que não se vê. O que ele via em si mesmo? Vamos pegar o exemplo dele. Que se Paulo fosse olhar, ele está falando, olha, não vamos olhar para as coisas que se veem. Se ele fosse olhar para o que ele vê, pelo que os registros, por aquilo que a gente mais ou menos conhece da vida dele, da história, vamos lá. O que Paulo, se ele olhasse para
o corpo para a vida dele, o que ele ia ver? Coisas que talvez Paulo visse no seu homem exterior na carne. Cara. Ele já não conseguia enxergar como antes. Não havia óculos. Já pensou? Ele como um escritor, leitor, e todo escritor é leitor. Naquela época não tinha óculos. Que triste. Se for olhar, sabe, ele mesmo, muitas das cartas dele, ele pedia para alguém já no fim, né? Para alguém escrever, ele escreviam para ele. Então, que tristeza seria se ele fosse olhar o fato de ele não estar mais podendo enxergar. Tanta vontade que ele tinha, né, de escrever, de ler, pesquisar as coisas, e a vista, provavelmente a vista não ajudava mais. Não ouvia, como de costume. Não havia aparelhos para a audição. Não se recuperava das surras como no começo. Não havia antibióticos. Sua força, andando de cidade para cidade, não se renovava como antes. Ele via as rugas no rosto e pescoço. Ok, né? Naquela época se andava muito. É lógico que conforme a idade vai passando, né, já vai ficando difícil de caminhar. E ele tinha aquele espírito aventureiro, de viajar. Ele queria ir certamente para tudo quanto é lugar, pregar, anunciar o evangelho. E é provável, hoje a gente tem carro, hoje você tem carro, avião, tem tantas comodidades, né? Para viajar, já estão começando até a explorar o espaço. Os ricos já estão indo para o espaço, né? Um foguete semana, os ricos foram dar uma voltinha, né? Olha só. Já pensou, Vinícius? Né? Dar uma voltinha no espaço com a tua namorada, com a tua amada? Vamos dar um círculo no espaço? Vamos até Marte. Vamos dar um bate e volta até Marte. Daqui a pouco os ricos vão estar viajando pelo escrutínio no espaço. Já começaram aí. Naquela época, coitado, o rapaz não tinha carro, tinha que andar de navio, ou muitas jornadas a pé, ou através de algum animal, que também é difícil. Então, se o Paulo fosse olhar, né, externamente, ele podia ficar muito chateado, porque à medida que os anos vão passando, as dificuldades de locomoção. A memória talvez não estivesse mais tão afiada. Suas juntas ficavam rígidas quando se sentava por muito tempo. Hoje memórias, né? Hoje a nossa memória ela pode ficar ruim, mas a gente compra os pendrive, megabytes, os bytes aí, então, e a gente consegue ter, a nossa memória consegue se juntar muito. Antigamente era só aquilo que está aqui mesmo. E ainda os livros eram difíceis para se carregar, se transportar, então tudo difícil. Se ele fosse olhar para as coisas visíveis, o mundo visível, as coisas externas, realmente Paulo ia ficar muito triste por causa das suas limitações. Ele sabia que, como qualquer outra pessoa, estava morrendo e admitiu: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém. Então, se alegra, meu irmão, sabendo disso, que foi colocado dentro de você. O Senhor Jesus colocou um novo ser dentro de mim e dentro de você. E esse ser renovado, avivado, que tem um espírito novo, um coração novo, esse ser espiritual, para poder entender. E ele colocou nesse nosso homem interior a mente de Cristo. Nos deu a mente de Cristo. Então há um ser fantástico, há um ser abençoado dentro de você. Há um ser criado à imagem de Deus, há um novo ser, e a palavra nos adverte aqui: se alegre nesse ser dentro de você,
que foi colocado, que um dia será recolhido para estar com o Senhor. Então é misericórdia, graça, bênção, misericórdia. Eu só tenho motivo para me animar, né? E a dor do joelho não vai me desanimar. A dor do joelho, a dor da cabeça, e cada um tem suas dores nas costas, né? E vai aí as dores que a gente vai, né, se acumulando pela vida, e os pesos a mais, e a aparência, e as coisas que vão acontecendo, essas deformidades, né, que vão se somando. Mas olha, se a gente olhar para o externo, você vai ficar triste, desanimado. Mas olha para o interior, para as coisas que não se veem, as promessas, as coisas espirituais, as coisas. Aí você se renova, está animado, está feliz, está agradecido. E o diabo perdido, né? O diabo quer ver você desanimado, triste. Significa que as realidades mais preciosas e importantes no mundo estão além dos sentidos físicos, ver além. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, resumindo o que nós estamos falando, né? Dentro daquela linha de olhar para Cristo, que você não vê, mas você pode conversar com Ele, bater um papo com Ele. Já falou com Jesus hoje? Já contou, falou com Cristo, já se animou aos pés do Senhor, já louvou. As tribulações produzem para nós um peso de glória. Peso de glória. A dor, pressão, frustração e aflição não acontecem em vão. Esses são sofrimentos. Produziam em Paulo uma glória eterna além de toda comparação. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então tá. Romanos 8,18. E os sofrimentos do tempo presente nem se compara com a glória, a graça futura, as coisas que que o Senhor tem para nos dar, para nós desfrutarmos, as bênçãos espirituais, a graça que nos tem dado. Então, os sofrimentos do tempo presente, suporta eles, entrega na mão do Senhor, né? Ele também vai te dar força, nos dá força para suportar, e a gente enfrenta o que tiver que enfrentar, e nada pode nos destruir, atrapalhar, impedir o plano, a obra que o Senhor tem para a nossa vida. Mas vamos caminhando. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Tá. Agora ele vai, o John Piper, né, que é o que nós estamos seguindo aqui o texto dele, ele vai entrar na vida ressurreta, né? A habitação que o Senhor tem para nós, o céu. Vamos para o céu, vamos falar um pouco do céu. Ele chama aqui, o Paulo chama, porque, por isso, neste tabernáculo, a palavra tabernáculo, gememos, tabernáculo é o sentido aqui de tenda. Ele chama esse corpo aqui como se fosse uma tenda. Algo bem passageiro, bem... Gememos nesse tabernáculo, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então nós vamos trocar essa tenda por uma morada, um edifício. Paulo fala que o Senhor tem para nós um edifício.
Então, você sair do barraco para entrar no edifício. Nós vamos deixar esse barraquinho, essa tenda, esse tabernáculo, e o Senhor tem para nós um edifício, algo muito superior para nós. E aspiramos sermos revestidos. Ele não via a hora, ele ansiava por um momento de trocar da tenda para a habitação eterna, para o edifício. Deixar a tenda, o tabernáculo, ter seu corpo presente, absorvido na gloriosa vida ressurreta do novo corpo, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ok? Pausa aí. Vamos refletir nisso, gente? Imagina que você vai trocar, quando partirmos daqui, nós vamos trocar essa tenda, esse tabernáculo, por um corpo de glória, um corpo glorioso, mostrando que nos espera algo superior, nós vamos ser promovidos, né? Nós vamos sair daqui para ter algo extraordinário, elevado, sublime. Nós vamos ser promovidos, transferidos. Esse corpo de glória foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Tá? Então, colocou para a gente poder não temer esse momento, né? Colocou o homem interior, o Espírito, derramou dentro de nós como garantia para a gente poder ter certeza daquilo que vai acontecer conosco, da nossa transferência para o corpo glorioso. Então você vai trocar esse corpo por um corpo de glória. Se alegra nisso, saiba disso, creia nisso. Nossa grande e definitiva experiência como cristãos não é morrer e estar livres do corpo, mas sermos ressuscitados com um corpo novo e glorioso, como o corpo ressurreto de Cristo. Você crê nisso? Eu vou ressuscitar. Eu vou ser revestido de um corpo glorioso, corpo de Cristo. Jesus vai me dar um corpo glorioso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pausa. Então, aqui não é nosso lar. Aqui tudo a gente gosta das coisas, da vida, mas, gente, lembra que partir daqui é melhor. Partir é melhor. Nós temos promessas gloriosas. O melhor ainda vai vir para a nossa vida. Não é aqui. Ainda que aqui você possa estar muito bem, aquela casa gostosa, né? Que bate sol, ensolarada, quentinha. Oh, casa boa, confortável. O carrão, hein, que você tem, automático. Ok? Aqui temos algumas coisas, mas lá é melhor. Gente, cuidado, porque senão você pode... As pessoas... Deus dá muita coisa boa, que a gente vai se gostando, se apegando daquela casa. Agora que eu comprei minha casa, gente. Não. Agora que eu estou naquela casa dos meus sonhos. Agora que eu estou com o meu carrão. Agora que eu tenho... automação, uma casa automação, eu só digo, como que é aquele que se fala com... Alexa! Alexa, pague as luzes! Daqui a pouco eu vou dar ordem e vai me trazer o robozinho, vai dizer, um suquinho, me traga um suquinho. Agora que eu estou aqui, eu não quero, aqui é o céu, eu não quero mais sair daqui, eu estou com essa casona, esse conforto, essa mordomia toda. Eu não, Jesus, eu quero ficar por aqui, não quero
Pode se enganar, achando que o melhor é aqui, mas o melhor não. Guardamos o Senhor, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, belo e perfeito. Amém. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Subordinar, a ideia de subordinar a si é como a militar, um termo militar, aquela pessoa comandante que tem debaixo todos os que estão subalternos debaixo de si, da sua autoridade. E Jesus, ele tem esse poder, subordinar a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo, olha só, para ser igual ao corpo da sua glória. Você ter o corpo de Cristo, glorioso. Aí a versão mensagem, eu gostei deles colocaram belo e perfeito. Olha, talvez você não vai, já te chamaram belo. Talvez nunca você é belo, olha, que corpo perfeito, que belo. Talvez aqui, né, talvez nunca ninguém vai falar isso para você, ninguém vai te dar esse título, o gatão, o homem mais belo do mundo, a pessoa mais no céu vai. Lá na glória, não vai ter concurso. Lá não vai ter concurso de Miss Céu. A Miss Céu, o Miss, o Master Céu, o Mega Céu, não vai ter lá, porque lá todo mundo vai ser belo, lindo, perfeito, maravilhoso. Não sei se vai ter cabelo, lá vai ter cabelo, mas eu sei o seguinte, eu vou ser lindo, maravilhoso, bonitão, porque eu vou ter o corpo da sua glória, corpo de Cristo. Lá não vai ter feio. Lá não vai ter plástica. Ninguém vai precisar fazer plástica. Ninguém vai... certas profissões que não vai ter no céu. Corpo lindo, igual ao seu corpo de glória, glorioso, subordinar a si todas as coisas. Mais um, vamos lá. Assim Cristo renova o nosso homem interior a nosso fazer olhar para coisas que não se podem ver. Sim. Você deseja que Cristo venha e o revista com o corpo imortal para que não tenha de morrer? Olha só, esse é e alguns vão ter o privilégio de passar da morte para a vida. Você, não vai nem passar pela morte, vai ser transferido direto. Isso aí é algo bom, né? Se a gente puder isso, não seria ótimo? Sem passar pela morte, um arrebatamento transformado, um piscar, e a gente não passou pela morte. Passar pela morte, segundo Paulo e outros autores, ele fala, é como se estivesse nu. Estar nu é esse estado de você, enquanto você não ressuscita, enquanto você parte daqui, enquanto não ressuscita, mas, uau, direto. Aqui precisamos nos testar. Ansiamos, acima de tudo, pela segunda vinda de Cristo e pela glória de sermos absorvidos pela vida de Cristo? Então, nós temos isso, um teste, né? Estamos desejosos de estar em casa com Cristo? Estamos comprometidos a viver pela fé na graça futura até que Ele venha ou nos chame? Então é algo para se pensar, né? Cuidado para a gente não se apegar muito aqui às coisas, simplesmente você que tem bens, que tem um certo conforto, coisas boas nessa vida, para acabar se apegando a essas coisas e não tendo aquele anelo, aquele anseio de estar na glória juntamente com Cristo. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amém. Eu paro por aqui.
Will. Fica aqui então essa mensagem. Vai para a nossa última tela para mostrar. Fica aqui a nossa última tela, está nosso endereço. Avenida Senador Roberto Simons, 743, aqui em São Caetano do Sul, sala 11. Nossa reunião é a partir das 18 horas, aqui e-mails, principalmente o meu e-mail pessoal, LP Souza. Para você entrar em contato conosco, quer saber mais, quer conversar, quer participar de uma reunião presencial conosco, eu te convido, vai ser um prazer te conhecer, você que nos acompanha, você que nos segue, vai ser muito gostoso vir aqui, estar com você aqui nesse lugar. Eu gostaria de orar encerrando a reunião. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por mais essa mensagem que nós deixamos, Senhor, aqui para os nossos ouvintes. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua promessa, por essa glória, por esse homem interior que o Senhor fez nascer dentro de nós, esse homem interior que te ama, que te adora, que quer te servir, que quer se render a ti cada dia mais. Obrigado, Senhor, pelo perdão, obrigado pela vitória sobre o diabo. Obrigado, Senhor, pelo triunfo sobre Satanás. A tua vitória passou a ser a nossa vitória. O Senhor venceu e agora nós também vencemos. Ó Senhor, que todos que estão ouvindo, Senhor, também faz de todos, Senhor, vencedores. Senhor, eu quero aproveitar também, se algum desses ouvintes, Senhor, está enfermo, Senhor, envia, Senhor, a cura, a saúde, a salvação. Senhor, se alguém está, Senhor, ó Deus, nesse quadro, Senhor, que ele também seja tocado por ti. Ó Deus, obrigado, Senhor. Despede-nos na tua paz, que o amor, o teu grande amor, a tua misericórdia, a tua comunhão do teu Santo Espírito possa, Senhor, estar conosco e nós possamos ter o desejo de estar congregado. Pai, põe em nós o desejo de estarmos juntos, porque a bênção quando nós estamos juntos, quando estamos presentes, a graça, a unção, a poder, que a gente possa, Senhor, nunca se esquecer disso e congrega, Senhor, o teu povo em família, para estarmos unidos em Cristo Jesus. Amém. Boa noite.